Relação. Deixa eu só ver se tem alguém conectado aqui. Quem, né? Quem podia entrar? Sejam todos bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Para a nossa oitava aula de métodos matemáticos da Engenharia Naval. Eu sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, hoje nós vamos falar de estabilidade de métodos numéricos, tá? Estabilidade de métodos numéricos. Estabilidade inerente. O que significa estabilidade inerente? Dizemos que um sistema de equações diferenciais ordinárias é inerentemente estável quando a sua solução homogênea é limitada quando o tempo tende a infinito. Tá certo? Você lembra aquela solução que nós desenvolvemos em um sistema de equações diferenciais ordinárias, lineares, né? Tem a parte homogênea e tem a solução particular. Então, quando a solução homogênea vai para zero, quando o tempo tende a infinito, a gente diz que o sistema ele é inerentemente estável. A condição necessária para que um sistema de equações diferenciais ordinárias seja inerentemente estável é que a parte real de todos os seus autovalores seja não positiva. Parte real seja não positiva. Ou seja, lembra que a parte real dos lambdas, todos eles, J variando de 1 até N, menor ou igual a zero. Tá? Aí, por exemplo, se lambda j for igual a alfa j e mais i beta j, ou seja, o lambda é um número complexo, então a parte real é o alfa j, né? Certo? E a parte imaginária é o beta j. Então, a parte real do lambda j vai ser o alfa j. Então, ou seja, se alfa j é menor ou igual a zero, para todos os j, a gente diz que o sistema é inerentemente estável. Isso a gente pode observar na solução da homogênea, né? Está aqui a solução da homogênea, lembra disso? Aqui é a solução da homogênea. Somatório de J variando de 1 até N, CJ, XJ, vetor XJ, é elevado a lambda JT, tá? Ou seja, se lambda J é igual a alfa J mais I beta J, então nós ficaríamos com, substituindo aqui o valor de lambda, aqui, ó, tá vendo aqui? Nós ficaremos com o somatório de J variando de 1 até N de CJ, vetor XJ é elevado a alfa JT vezes é elevado a I beta JT. Beleza? Todos entenderam isso aqui? Tá? Bom, veja que é elevado a I beta JT pela fórmula de Euler. Fórmula de Euler. Né? É elevado a I beta JT vai ser igual a cosseno de beta JT mais I seno de beta JT. Ou seja, isso aí é seno e cosseno. Tá? Vai ficar oscilando lá. Amplitude unitária. Isso aqui. Tá? Isso aqui. Então, quem determina a amplitude vai ser o E elevado a alfa JT. Tá? Que vai determinar a amplitude vai ser o E elevado a JT. Se o alfa J é menor que zero, ou seja, se o alfa J é não positivo, ou seja, pode ser zero ou menor que zero, essa amplitude ela vai ser limitada quando o tempo tem infinito. Certo? Ou ela vai para zero, no caso que o alfa J é negativo, ou ela vai ser um se o alfa J for igual a zero. Entendeu? Mas de qualquer jeito vai ser limitada.
Entendeu? Contradição. Beleza? Então vamos ver, por exemplo, a equação modelo de convecção. Lembra que quando você aproxima a derivada espacial da equação da convecção, e já jogando tudo para a direita aqui, você vai ficar com D1 dt j vai ser igual a menos c, que multiplica o j mais um menos o j menos um dividido por 2, tá? E aí, com condição de contorno periódica, o que é condição de contorno periódica? Então, se o nosso domínio vai de 0 a 1, eu gerei a minha malha computacional. Acho que eu dizer domínio contínuo e ponto. Tá? Condição de contorno periódica significa que o valor da função em x igual a 1 vai ser igual ao valor da função em x igual a 0. Ué, lembra disso? Primeira aula, condição de contorno periódico. Tá? Então, você vai aplicar a formulação, por exemplo, no ponto zero. Tá? No ponto zero. Se o ponto zero e o ponto 1 possuem o mesmo valor da função, então eu vou fazer um artifício aqui, vou gerar um pontinho aqui extra, né? Se esse aqui é o ponto M, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Digamos que eu dizer a minha malha tem M pontos. Esse aqui é o ponto M, esse aqui vai ser o ponto 1, ponto 2, ponto 3, até N. Tá? Se eu estou dizendo que o valor da função em x igual a 0 vai ser igual ao valor da função em x igual a 1, que é a condição de contorno periódico, então, quando eu for aplicar essa equação aqui, ó, desse ponto aqui, eu vou considerar que o ponto 1 e o ponto N são, é, digamos assim, equivalentes, tá? E o valor da função do ponto 1 é igual ao valor da função do ponto N. Então, se esse aqui é o ponto M menos 1, eu vou criar um pontinho aqui, vou gerar um pontinho aqui, que eu vou chamar de M menos 1, tá? Entendeu? Que o ponto I e o ponto N tem o mesmo valor da função. Então, quando eu for aplicar essa equação diferencial no ponto 1, veja que eu vou usar ele usou uma aproximação centrada, né? Ele usou uma aproximação centrada. Então, você precisa do ponto 2 e do ponto N menos 1. E aí, eu venho até o ponto N menos 1. Eu vou aplicar essa equação diferencial ordinária ao ponto 1, ao ponto 2, ao ponto 3, até o ponto M menos 1. Você não vai aplicar para o ponto M? Não, eu já apliquei para o ponto 1. Ponto 1 e ponto M são diferentes. Tá? É assim que a gente resolve, põe a condição de contorno periódico. Tá? Certo? Ou seja, quando você aplica aquela equação no ponto 1, é como se você já estivesse aplicando aquele ponto M. E à esquerda do ponto M tem o ponto M menos 1, entendeu? É a condição de contorno é a mesma. Da mesma forma, quando você aplica no ponto 1, como o ponto 1 e o ponto M são equivalentes, tá? Quando eu aplico a minha equação diferencial ordinária no ponto 1, à esquerda do ponto 1 tem um ponto M menos 1, e à direita tem um ponto 2. Entendeu isso? Conseguiram entender isso aí? Bom, fazendo isso, né, aplicando essa equação diferencial ordinária ao ponto 1, ao ponto 2, até o ponto M menos 1, pessoal, professor, não aplica para o ponto M? Não.
O ponto M e o ponto 1 são equivalentes, porque o valor da função é mesmo. Você tem condições de controle teórico. Então você não aplica de novo, senão o sistema vai ficar indeterminado. Só vai até o ponto M menos 1. Tá? E aí você vai chegar um sistema de equações diferenciais ordinárias dessa forma aqui, ó. Du vetor dt vai ser igual a uma matriz A vezes o vetor U, onde a matriz A é dada por menos C sobre 2 delta x, matriz de banda periódica, um diagonal inferior menos 1, diagonal principal igual a zero, diagonal superior igual a 1. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí o jeitão dessa matriz de banda periódica. Tá? Aí, lá no Lomax, tem essa equaçãozinha aqui para você calcular os autovalores de uma matriz de banda periódica n por n. Tá? Onde a diagonal inferior é igual a diagonal principal é igual a B e a diagonal superior é igual a C. Então, se eu quero calcular os autovalores dessa matriz, eu tenho que saber o valor de A, B, C. Quanto é que vale o A? Menos 1. Ainda mais, ainda mais. Você é o Pascoalino. Vitória. Vitória Régia. Quanto vale o A? Cidade. Ninguém? Ó, pessoal, quando você multiplica uma matriz por um escalar, você multiplica todos os elementos da matriz, daquele escalar. Lembra disso? Álgebra linear, né? Qual o nome do professor? Álgebra linear? Hã? Paulo Gutfeld. Paulo Gutfeld. Ele ensinou isso para você. Quando você pega uma matriz e multiplica essa matriz por um escalar, você tem que multiplicar todos os elementos da matriz. Então, quanto é que vale o A? Hã? Ah, C sobre 2 delta X. Quanto é que vale o B? Zero. Quanto vale o C? Menos C sobre 2 delta X. E aí, substituindo aqui, ó, B, A, C, e aqui também, né? Você vai chegar a isso aqui, ó. Aqui o B é igual a zero e A mais C é igual a zero, então aqui, isso aqui é zero. Porque o A mais C é igual a zero e o B é igual a zero, você não vai ter nenhuma contribuição aqui real. Só vai ter uma contribuição disso aqui, ó, que é imaginário, né? Então, lambda M vai ser igual a menos I C sobre delta X seno de 2π M, 2mπ sobre M maiúsculo. M minúsculo variando de zero até M menos 1. Tá? Muito bem. Então, a pergunta que não quer calar. Esse sistema, ele é inerentemente estável? A Vitória acha que sim. Por quê, Vitória? Intuição, intuição feminina. Esse sistema, ele é inerentemente estável? Intuição feminina, se ele não está, então menor ou igual a zero. Quanto é que vale a parte real? Zero. Ou seja, o sistema é inerentemente estável. Tá legal? Que essa condição aqui é satisfeita. Parte real de lambda n menor ou igual a zero. Tá?
Tranquilo? Dúvidas? E aqui eu mostro para vocês o lugar geométrico no plano complexo lambda delta x sobre c. Aqui no eixo x, eu coloquei a parte real de lambda delta x sobre c, e aqui na parte imaginária, eu coloquei a parte imaginária, no eixo y, né? Eu coloquei a parte imaginária de lambda delta x sobre c. Então, lambda delta x sobre c vai ser o quê? Lambda m delta x sobre c vai ser igual a menos i seno 2mπ dividido por mzão, tá? Ou seja, nesse plano complexo, as raízes vão estar no eixo imaginário entre menos i e i, né? Porque o seno varia de menos 1 a 1. Logo, menos i seno de alguma coisa, né? Vai variar entre menos i e i, certo? Então tá aqui o lugar geométrico aqui, ó, tá vendo as bolinhas aqui, ó? Lugar geométrico aqui dos autovalores, né? Dos autovalores. Variando o m, né? Você tem que variar o m de 0 a m menos 1, aí você vai gerar esses autovalores aqui, tá bom? Certo? Agora, no caso da difusão, aproximando a derivada espacial da equação da difusão, nós vamos cair numa equação diferencial ordinária da forma μ sobre delta x ao quadrado, uj mais um menos 2 uj mais uj menos um, tá? Com condição de contorno de Dirichlet, ou seja, você conhece o valor da função na fronteira. Então, se seu domínio unidimensional vai de 0 a 1, significa que você conhece o valor da função. O de 0, podemos chamar isso aqui de o 0, e aqui o de 1, podemos chamar de o 1, tá? Melhor fazer diferente para não confundir. Vamos chamar isso aqui de A e esse aqui de B. O A e o B. O A e o B, tá? Gerando a malha computacional, discretizando o domínio em M pontos. Esse aqui vai ser o ponto 1, ponto 2, assim até o ponto M. Em condição de contorno de Dirichlet, ou seja, a gente conhece o valor da função na fronteira, aplicando, portanto, essa equação diferencial ordinária a todos os pontos interiores, você vai chegar a um sistema de equações diferenciais ordinárias, lineares, onde o vetor VC é o vetor de condição de contorno, né? Onde vai aparecer o A e o B, e a matriz A ela vai ser dada por isso aqui, μ sobre delta x ao quadrado, vezes a matriz de banda simples, com diagonal inferior, diagonal principal menos 2 e diagonal superior 1, tá? E aí, tirar do lado Lomax, para uma matriz de banda simples, N por N, com diagonal inferior A, diagonal principal B, diagonal superior C, os altos valores podem ser calculados por B mais 2 vezes raiz quadrada de AC, cosseno de NP sobre M maiúsculo mais um, M variando de 1 até Mzão. Tá? Então, olhando para essa matriz, quanto vale o A? E sobre delta x ao quadrado, o B vale menos 2 i sobre delta x ao quadrado, e o C vai valer μ sobre delta x ao quadrado. Tenho certeza que alguns de vocês vão errar isso aqui na prova. Vou esquecer do μ sobre delta x ao quadrado, tá?
Bom, e aí substituindo os valores, nós vamos obter que lambda m vai ser dado por menos 4.000 sobre delta x ao quadrado, sigma ao quadrado de mp sobre duas vezes mzão mais mzinho, variando de um até mzão. Tá? Esse sistema é inerentemente estável. Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Justifique. Não, não, não. Qual somatório? Somatório. O que diz qual é a condição necessária para que o sistema seja inerentemente estável? A parte real tem que ser menor ou igual a zero. E aí, no caso, a parte real é menor ou igual a zero? Sim, né? Só tem parte real, né? E ela vai ser menos 4 vezes sobre delta x ao quadrado, mesmo sendo ao quadrado. Sendo ao quadrado, sempre positivo. Delta x ao quadrado sempre positivo. E também, tá? Então, a condição de estabilidade inerente é satisfeita, porque a parte real é menor ou igual a zero. Tá? Ou seja, sistema inerentemente estável. O sistema é, porque a condição de estabilidade, a condição de controle necessária para que o sistema seja inerentemente estável é que a parte real de lambda seja menor ou igual a zero. Como lambda é negativo, ou até pode ser igual a zero, não tem problema, ou é zero ou é negativo, então condição de estabilidade inerente é satisfeita. E agora aqui no plano complexo, lambda delta x ao quadrado sobre n, aqui você tem a parte real de lambda delta x ao quadrado sobre n, e aqui a parte imaginária. Então, lambda, lambda m delta x ao quadrado, dividido por n, vai ser igual a menos 4 seno ao quadrado de mπ sobre 2m mais 1. Tá? Ou seja, só tem a parte real. Então, o lugar geométrico aqui, ele vai de 0 até menos 4, né? Então, aqui estão os lambdas aqui, todos os lambdas, tá vendo? Entre 0 e menos 4, tá? Ou seja, em que parte desse plano complexo estão os sistemas com estabilidade inerente? O semiplano esquerdo, né? Para mim é esquerda, para vocês é para cá. Semiplano esquerdo, tá? Tudo isso aqui, ó. Qualquer lambda que cai aqui, se todos os lambdas do sistema caírem desse lado, ou até no eixo Y, não tem problema, o sistema será inerentemente estável. Certo? Agora, estabilidade de métodos numéricos. Onde puta, olha de Cristo, método de integração, tá? Estabilidade de métodos numéricos, a condição necessária para que o método numérico seja estável é que todos os sigmas satisfaçam essa condição. Ou seja, tanto o principal como os espúrios têm que satisfazer essa condição. Sigma K menor ou igual a 1 para qualquer K. Tá legal? Então é assim que você vê se o método numérico é estável. No plano complexo sigma,
onde no eixo real você tem a parte, no eixo real, melhor dizendo, no eixo X você tem a parte real de sigma, e no eixo Y você tem a parte imaginária de sigma, o lugar geométrico desse plano complexo, onde a condição de estabilidade é satisfeita, é um círculo de centro na origem e raio unitário. Viram isso? Código de sigma menor ou igual a 1. Isso representa no plano complexo de sigma um círculo de centro na origem e raio unitário. Tá? Ora, basta você, por exemplo, se sigma é da forma x mais yi, com módulo de x mais yi vai ser igual a quê? Vai ser igual a qual é que é o módulo? Hã? Raiz quadrada de mais y quadrado. Sem o i. Erro comum. O pessoal chega lá e bota y ao quadrado. Aí vai dar x2 menos y2. Está errado. Erro comum. O módulo de um número complexo da forma x mais y i é a raiz quadrada de x2 mais y2. Parte real ao quadrado. A parte imaginária é o y. Tá? Muito bem. Ah, deixa eu ver aqui. Ou seja, a condição de estabilidade é x2 mais y2 menor ou igual a 1. Elevando ao quadrado, x2 mais y2 menor ou igual a 1. Isso é a equação do círculo, né? Círculo de centro na origem e raio unitário. Ou seja, toda essa área aqui, ó. Se a raiz sigma cair aqui dentro, perto do estado. Tá? Saiu ali de velho. Bom, beleza, beleza. Agora, nós sabemos que a raiz sigma 1 tenta reproduzir E elevado a lambda h. Lembra disso? Né? Raiz sigma 1 tenta reproduzir E elevado a lambda h. Imagine se você tivesse um método, já imaginou que método maravilhoso, em que sigma 1 é igual a E elevado a lambda h, hein? Método preciso, né? Oh, ordem infinita, né? Se você achar esse método, cara, fala pra ele ficar aí, tá? Pra gente patentear aí, ficar rico. Então, qual seria a estabilidade de um método desse, né? Que satisfizesse precisamente E elevado a lambda h. Se o lambda para um lambda real e não positivo, para um lambda real não positivo, ou seja, para lambda real não positivo, o sistema é inerentemente estável. Tá? Como é que vai se comportar aqui o sigma 1 igual a E elevado a lambda h? Ou seja, se o lambda é igual a menos alfa, vamos botar aqui o módulo de alfa, só para dizer que menos, ou seja, o lambda é negativo, tá legal? Lambda é negativo. Então, sigma 1 vai ser igual a E elevado a menos módulo de alfa, para qualquer que seja o alfa, vezes h. Então, para h igual a zero, h é o passo de tempo, você vai estar aqui, ó, nesse ponto. Ou seja, se h igual a zero, sigma 1 igual a 1. Tá? À medida que o h vai variando, vai aumentando, o que acontece com o sigma 1? Vai para zero, né? Vai para zero. Ele vai caminhando aqui, ó. À medida que você vai aumentando o passo de tempo, o sigma 1 vai se dirigindo à origem. No limite, ele chega na origem. Tá? Ou seja, seria um método estável para qualquer passo de tempo, né? Tá legal? Para lambda real não positivo, que é o caso da equação da difusão, né? Agora, para um lambda complexo. Lambda complexo.
com parte real não positiva, ou seja, é um lambda complexo de um sistema com estabilidade inerente. Tá legal? Como é que ficaria isso aqui se o lambda fosse igual, fosse da forma x mais yi? Então você ficaria com sigma 1 igual a e elevado a x mais yi vezes h. Isso aqui vai ser e elevado a xh vezes e elevado a YH. Então, esse cara aqui, pela fórmula de Euler, né, isso aqui vai dar o quê? Vai dar E elevado a XH vezes cosseno de YH mais I seno de YH. Tá? Ou seja, isso aqui ó, vai ficar oscilando, né? Entre 0 e 1. Tá certo? Zero não, entre menos um e 1. Né? Tá? E o que vai te dar amplitude vai ser o E elevado a XH. Como o X é negativo, quando H vai para o infinito, o E elevado a XH vai para zero. E ele vai ficar girando, né? Por causa de seno e cosseno. Né? Então, ele começa aqui com H igual a zero, o sigma 1. H igual a zero, sigma 1 vai ser igual a 1. À medida que você vai aumentando H, a raiz sigma ela vai espiralando em direção à origem. Então, esse método seria sempre estável para qualquer passo de tempo. Maravilhoso. Pô, é o sonho, né? De todo engenheiro é ter um método desse aí. Agora, para um lambda imaginário puro, ou seja, a parte real igual a zero, tanto um sistema com estabilidade inerente, né? Então você ficaria com o quê? Com sigma 1 igual a um E elevado a um yi, né, imaginário puro, vezes H, tá? Ou seja, o sigma 1 seria igual a cosseno de YH mais I seno de YH, tá? Ou seja, ele ia ficar oscilando, né? Entre menos um e 1. Né? Isso representa aqui no plano complexo, né? É sigma, né? Para H igual a zero, você estaria aqui em sigma igual a 1. À medida que você vai aumentando o H, né? Você está aumentando o argumento, né? E aí você vai estar caminhando aqui, ó. Ou seja, você teria uma estabilidade marginal, né? Marginal. Mas o método seria estável, porque a condição de estabilidade está sendo satisfeita. Ou seja, módulo de sigma menor ou igual a 1, né? Entendeu? Não pense que isso aqui é um conhecimento desnecessário para você. Ah, nunca vou querer saber de cálculo numérico. Não pense assim, porque, por exemplo, quando você for estudar estabilidade dinâmica de navio, vocês vão cair no sistema de equações diferenciais ordinárias lineares. Em geral, a gente lineariza as equações do movimento. Tá? Aí você vai ter que calcular os autovalores. Para você ter estabilidade, você vai ter que ter um lambda, parte real do lambda maior ou igual a zero. Se você tiver um lambda positivo, um parte real positivo, o teu navio vai ser estável. Então não pense que matemática é desnecessária para o engenheiro. É super necessário, tá? Super necessário. E a Mariana não é. Sara perdeu essa informação porque ela foi tomar um curso, tá? Mas tudo bem, assista, veja o vídeo. Eu sei que o Marco tá vendo, né? E a Isadora também. Não, Isadora, uma confusão. Vitória, desculpa. Dá uma confusão. Assiste mesmo. Leva coraçãozinho lá. Agora, só você, pô. Só você e o Marcos. Né? Quantos você já assistiu? Nenhum. Tá parecendo Chaves, né? O cara pensa. Nenhuma.
né? Mas poucas pessoas estão vendo de meta. Assim. Assim, depender de vocês, eu nunca vou conseguir monetizar esse negócio. Né? Eu estou batendo na visualização. Menina, precisa de 4.000 horas. Não, você, você e o Marco, porque o resto não está fazendo. Pode ser. Eu não sei se está batendo 100 visualizações. Será que não? Só que Nossa. Ou seja, pessoal, vocês comentaram por aí e alguns professores já vieram falar comigo que eu, para eu evitar de colocar o QR Code, né? Então, eu tirei o QR Code para mim. Tá? É. Não, eu tirei, que pode dar, sei lá, me pedindo para evitar problemas. Sabe? Qual universidade? Eu estou usando o nome da universidade. Então, eu não posso, se eu jamais, bem nada. A única cobrança para vocês é que vocês assistam, que dê o like, comente, né? Mas os professores aí falam, não, faz isso não, que a universidade pode não gostar. Entendeu? Então, isso que eu tirei. Tá? Especial sem espírito. Hã? A gente tem que fazer especial assim. Sem o quê? Especial sem espírito. Especial. Comemorar, mas não tem. Cara, entendeu? Ah, quando eu chegar a 1.000 inscritos, não, tem que ser 1.000. Tem que ser 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização. Pô, esse cara tá querendo na minha casa, rapaz. Pô, ele e o coleguinha dele ali, o- vamos lá, pessoal, vamos lá. Ó, se eu conseguir, com certeza, eu faço uma festa aqui. Quando eu chegar a 1.000 inscritos e 4.000 visualizações, faço uma festa, faço um churrasco aqui, vai todo mundo aí no rodízio aí. Fica como? A primeira monetização vai ser um churrasco aí para todos. Tá bom. Oi? Oi? Ah, sim, não, eu tô falando sério. Vamos cumprir. Isso aí. Agora, agora voltando ao que interessa, depois dessa relaxação, né? Voltando ao que interessa, a raiz espúria, ela é completamente imprevisível. Ela tem um comportamento extremamente. A raiz principal, ela tem um comportamento mais ou menos previsível, tá? Só voltando, a gente tinha assumido que a raiz principal reproduzia exatamente elevada a lambda h, né? Tipo um método idealizado aí que infelizmente não existe. Se você descobrir, por favor, me fale. Na prática, né? A raiz sigma ela não reproduz exatamente o e elevado a lambda h, né? Ela reproduz até a ordem do método. Depois a coisa complica. Mas ela, ou seja, ela tem, tipo assim, ela é previsível. Agora, a raiz, a raiz espúria, ela é completamente doida. Então vamos ver aqui, por exemplo, a raiz principal do método Euler explícito. Método Euler explícito. A relação lambda sigma do Euler explícito é sigma igual a 1 mais lambda h. Ele não tem raiz espúria, tá? Então, para um lambda real não positivo, ou seja, um lambda real para um sistema com estabilidade inerente, o que vai acontecer?
Quando h igual a zero, a raiz sigma está aqui. À medida que você vai aumentando o passo de tempo, a raiz sigma ela vai se deslocando para a esquerda, tá? Vai se deslocando para a esquerda, vai se deslocando para a esquerda. Se você aumentar muito o passo de tempo, ela ultrapassa o limite de estabilidade. O que vai acontecer com o teu código computacional? Ele vai explodir. Tá legal? Porque o método se tornou instável. Embora o sistema possua estabilidade inerente, mas o método numérico é instável, vai divergir. Tá? Ou seja, a raiz principal ela tem um comportamento mais ou menos previsível. Tá? Agora, por exemplo, um disputa de segunda ordem. A relação lambda sigma dele é sigma 1 igual a 1 mais lambda h mais meio de lambda 2 H2. Tá? Para um lambda complexo com parte real não positiva, tá? Ou seja, lambda complexo para um sistema com estabilidade inerente, qual é o comportamento da raiz sigma do método de Runge-Kutta de segunda ordem? Para h igual a zero, sigma vai ser igual a 1. À medida que você vai aumentando h, ele vai caminhando dentro da região de estabilidade, o método é estável, tá vendo? Está dentro dessa região aí, o método é estável. Mas se você aumentar muito o passo de tempo, chega uma hora que ele sai da região de estabilidade, teu código vai divergir. Ou seja, você tem que trabalhar com um passo de tempo de modo que a raiz sigma esteja dentro da região de estabilidade que o método seja estável. Tá? Mas eu acho que tem questão, tem fica uma coisa pelo vai fora. Oi? Elas têm que mais ser útil. Sim. Então, vai ser quatro. O sigma vai ficar do lado, ele vai começar a crescer, vai. Ao invés de caminhar lá para o jogo. O que está assim? Não, lambda complexo com parte. Lambda complexo. Ele tem parte real e parte imaginária. É por isso que você está dizendo que ele deveria ficar sobre o eixo X, é isso? Não é, Ele vai ter parte real e parte imaginária. então, Você acha que ela deveria. Não. Bom, aqui você vai ter a parte real aqui, ó. Se você substituir o lambda complexo ali, você vai ter uma parte real negativa ali. Entendeu? Aí por isso que você aumentando o H, e aqui você vai ter, realmente você teria no sentido contrário, né? Mas mesmo assim você vai ter o x mais y i elevado ao quadrado, entendeu? Aí você teria talvez uma parte real também negativa. Por isso que está vencendo aí, por isso que é a tendência dele ir para a esquerda, tá bom? Viram isso? Agora, para um lambda imaginário puro, ou seja, é um sistema com estabilidade inerente, porque a parte real é igual a zero, né? Utilizando aqui o Runge-Kutta de quarta ordem, olha só o lugar geométrico das raízes sigma, da raiz sigma, para h igual a zero, ela está aqui. À medida que você vai aumentando o passo de tempo, a raiz vai se deslocando aqui, ó, dentro da região de estabilidade, né? Ah, por enquanto, beleza, né? Está estável, está estável, está estável, mas se você aumentar demais, ele vai sair e teu código vai explodir, tá? Vai divergir, tá bom? Mas é mais ou menos previsível, né, o comportamento da raiz sigma 1. Mas o comportamento da raiz espúria possui um comportamento difícil de você prever, né? Ou seja, então, do que nós vimos até agora, você precisa de valores, o H precisa estar dentro de um intervalo para que essa condição aqui seja satisfeita.
Tá legal? Que o sigma é dado em termos de lambda H. Então, o produto lambda H, melhor dizendo, ele tem que estar dentro de um intervalo, certo intervalo, para que a, a condição de estabilidade seja satisfeita. Então, qual será no plano complexo lambda H, onde essa condição aqui é satisfeita? Tá? Entendeu o que eu falei? Você viu que a raiz ela passeia dentro da região de estabilidade e depois sai. Para todos os casos, né? E os métodos que nós analisamos. Olha, o explícito, os de conta de segunda ordem, os de conta de quarta ordem, nós vemos que existem valores de H ou de lambda H, né? Que a condição de estabilidade é satisfeita. Então, a ideia é saber, no plano complexo lambda H, que região do plano complexo lambda H, onde essa condição de estabilidade é satisfeita. Percebeu? Qual será a região, plano lambda H, onde a condição de estabilidade é satisfeita? Ou seja, onde o sigma cai dentro do círculo de centro na origem e raio unitário no plano complexo sigma. Tá? Por exemplo, o método Euler explícito. O método Euler explícito. Aqui nós temos o plano complexo lambda H. Aqui você tem a parte real, no eixo X você tem a parte real de lambda H. E no eixo Y você tem a parte imaginária de lambda H. Por exemplo, se lambda H for da forma x mais yi, tá? Então, módulo de 1 mais lambda H menor ou igual a 1, isso aqui vai ficar módulo de 1 mais x mais yi menor ou igual a 1. O módulo de um número complexo, desse número complexo, de 1 mais x mais yi, o módulo vai ser raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado mais y2 menor ou igual a zero. Menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1. Elevado ao quadrado, 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Isso aqui representa essa equação de um círculo, né? Um círculo de centro em menos 1 e raio unitário. Toda essa área aqui, cinza, tá? Ou seja, no plano lambda H, se lambda H estiver nessa região, o sigma, no plano sigma, vai estar dentro daquele círculo de centro na origem raio unitário. Entendeu? Beleza? Beleza. Então veja que o método de Euler explícito, ele só é estável para sistemas com estabilidade inerente, para sistemas que têm lambda H do lado esquerdo. E para ser estável, né, tem que cair dentro desse círculo cinza aí, tá? E aí você vê aí que para um lambda imaginário puro, esse método é instável. Concorda? Que o lambda imaginário puro está no eixo Y. E a região de estabilidade do Euler explícito só tangencia na origem do eixo Y. Mas ele engloba um pedaço do eixo real não positivo. Ou seja, um lambda, que nem da equação da difusão, real não positivo, esse método serve. Para convecção ele não serve. Lembra? Lembra que para convecção imaginária, os lambdas são imaginários e para difusão os lambdas são reais não positivos? Então, você já vê aqui que o Euler explícito ele não funciona bem para convecção, mas funciona bem para isso. Ele pega um pedaço, deixa ela uma coisa. Tá?
Métodos incondicionalmente estáveis. Métodos incondicionalmente estáveis. Quando é que o método é incondicionalmente estável? Quando a raiz sigma satisfaz a condição de estabilidade para qualquer passo do tempo. Tá? Um sistema, obviamente, de estabilidade inerente. Tá? Ou seja, se todas as raízes sigma satisfazem a condição de estabilidade para qualquer passo de tempo e para um sistema com estabilidade inerente, a gente diz que o método é incondicionalmente estável. Tá? Então, por exemplo, olha só o Euler implícito, né, que tem relação lambda sigma dada por sigma 1 igual a 1 dividido por 1 menos lambda h. Impondo a condição de estabilidade com lambda h da forma x mais y, então ficaremos com o módulo de sigma vai ser igual ao módulo de 1 dividido pelo por 1 menos x menos y, menor ou igual a 1. Certo? O módulo da razão, guardem isso, isso vai facilitar a vida de vocês aí na prova. O módulo da razão é igual à razão dos módulos. Ou seja, o módulo de 1 sobre 1 menos x menos y1 vai ser igual ao módulo de 1, que é o dividido pelo módulo de menos x menos y1 menor ou igual a 1. Tá? Ou seja, isso aqui vai ficar, já calculando o módulo e já jogando lá para o lado direito, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y2 maior ou igual a 1. Tá? Elevando ao quadrado, x menos 1 ao quadrado mais y2 maior ou igual a 1. Tá? Ou seja, isso é todo o plano completo, tirando aquela bola branca ali, centro em 1 e raio da. Ou seja, a região de estabilidade do método implícito de Euler pega todo o plano onde estão os sistemas com estabilidade inerente. Ou seja, para qualquer valor de lambda h, qualquer passo de tempo, tá? Um sistema com estabilidade inerente, as raízes vão cair, o produto lambda h vai cair do lado esquerdo desse plano complexo. Onde o método de Euler implícito é assim. Chegaram isso aí? Não? Ah, não precisa falar. Viram a beleza? Então, o método implícito de Euler, ele é incondicionalmente estável, pelo menos, né, para sistemas lineares. Sistemas lineares de primeira ordem. Sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Tá? Na verdade, o que acontece? Segunda ordem, você não tem método, você entrega segunda derivada. Você tem que baixar a ordem do sistema, né, através de transformação, transformar ele de primeira ordem. Entendeu? Mesmo que, por exemplo, se você tiver uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Você tem que transformar ela num sistema. E aí os lambdas naquele sistema, eles têm que ter a parte real não positiva. Entendeu? Mas a princípio deve ser, né? A princípio deve ser bom. É, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Beleza?
Também existem métodos incondicionalmente instáveis. Ó, se lembra desse método aqui, ó? É o método multistep linear de dois passos, consistente, explícito, de terceira ordem. Lembra disso? Esse método aqui, né? Ele é incondicionalmente estável, ou seja, alta ordem não garante estabilidade. Ele é de terceira ordem. Ele é sempre instável para qualquer passo que eu, tá? Tem raiz espúria, está aqui a raiz principal, ó. Tem aqui a raiz principal. Reproduz a solução analítica até o termo de terceira ordem. Mas, infelizmente, ele tem uma raiz espúria aqui completamente imprevisível. Legal? Se você plotar essas raízes no plano sigma, a raiz principal ela é sempre estável, ela está sempre dentro da região de estabilidade. Mas olha aqui a raiz espúria, olha aqui o lugar geométrico aqui do sigma, ó, sempre fora da região de estabilidade. Não adianta qualquer passo não tem parte do tempo que estabiliza esse negócio. Tá? Que a raiz espúria está sempre fora da região de estabilidade. Embora a raiz principal seja estável, mas a raiz espúria é completamente instável. Isso que a gente chama de instabilidade catastrófica. Ou seja, você pega lá o livrinho de serve dele, pô, usar esse método aqui, pô, né? Terceira ordem, né? Caramba, você vai ter problema. Exercício, fizeram exercício? Quem é que fez? A Mariana fez? Mais alguém fez? Acho que você tinha feito, né? Bom, para calcular os autovalores, é o que a gente precisa, né? Porque veja aqui, você tem. Ele pede para você verificar a estabilidade, né? Dos métodos Euler explícito, Euler implícito e Makoma, quando utilizados para resolver esse sistema de equações diferenciais ordinárias, tá? Esse sistema de equações diferenciais ordinárias. Bom, ah, bom, para fazer isso, né? Você tem que calcular os lambdas, tá legal? Resolver o problema de alto valor e alto vetor. Basta você calcular o determinante de A menos lambda vezes a matriz de identidade e igualar a zero. Tá certo? Para você calcular os autovalores. E aí, como é uma matriz 3 por 3, caso bem comportado, você vai ter três autovalores distintos. Tá? Então, calculando o determinante, né? Utilizando o método de Laplace, né? Escolhendo essa coluna aqui, isso aqui vai dar menos 10 mais lambda, vezes menos um elevado à soma dos índices, que é um mais um vai dar 2, né? Determinante do que sobrou, eliminando essa linha e essa coluna. Então vai ser o determinante de menos um menos lambda, menos um menos lambda. Determinante disso aqui. Aí depois você vem para o segundo elemento aqui da coluna. Tá? Então vai ficar um vezes menos um elevado à soma dos índices. Vai ser um mais 2, né? E vai dar 3. Vezes o determinante do que sobrou, vezes o determinante do que sobrou, eliminando essa coluna e essa linha aqui, ó, tá? Então vai ficar o determinante dessa matriz aqui, viram? Beleza? Aí depois você passa para o próximo elemento da coluna. Ou seja, vai ser igual a 10, 10 vezes menos um vezes a soma dos índices, que é linha 3, coluna 1, 4, né? Menos um elevado a 4, vezes o determinante da matriz que sobra quando você elimina essa coluna e essa linha.
Sobrou isso aqui, tá vendo? Determinante dessa matrizinha aqui. Aí é tranquilo. Aí calculando o determinante, aí dá para você perceber, desenvolvendo aqui, ó, essa parte aqui de dentro, aqui, tá vendo? Dá para você perceber que vai aparecer lambda mais 2 aqui, tá vendo? Então, se cair essa questão aí, use método Laplace. Se você usar essa aí, você vai chegar no polinômio de terceiro grau, entendeu? E aí você não vai enxergar aí que você pode fatorar esse negócio aí. Botar o lambda mais um em evidência, tá? Então, elevando isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar lambda 2 mais 2 lambda, né? Lambda 2 mais 2 lambda. Isso aqui, ó. Isso aqui vai dar isso aqui. Isso tudo aqui, ó, botando menos 0,1 em evidência, vai dar isso aqui. E aqui também botando menos 0,1 em evidência, né? Isso aqui vai dar isso aqui, ó. Menos lambda mais 2. Enxergou, Sara? Fez, né? Aí dá para botar a lambda mais 2 em evidência, vai sobrar uma equaçãozinha de segundo grau. Ou seja, a primeira raiz vai ser lambda igual a menos 2. Quando é que isso aqui vai ser igual a zero? Ou lambda igual a menos 2 ou lambda 2 mais 10 lambda mais 1,1 igual a zero. E aí, resolvendo essa equação aqui de segundo grau, você vai chegar que você vai ter mais duas raízes. Lambda igual a menos 0,111 e a outra raiz vai ser lambda igual a menos 9,889. Tá? Em geral, o pessoal costuma colocar do mais positivo para o mais negativo, tá? Ou seja, lambda 1 vai ser igual a menos 0,111, o lambda 2 vai ser igual a menos 2 e o lambda 3 vai ser igual a menos 9,8689, tá? Bom, agora vamos testar os métodos, né? Qual desses métodos aí, qual o intervalo de passo de tempo que esses métodos necessitam para que eles consigam integrar o sistema? Tá legal? Por exemplo, você pode usar o Euler explícito, está aqui a relação lambda sigma dele, está aqui o Euler implícito, está aqui o método de Markova, para resolver aquele sistema. Tá legal? Então, teoricamente falando, por exemplo, se você começar aqui com o Euler explícito, você tinha que testar todos os altos valores, tá? Mas só que tem um alto valor que vai ficar instável primeiro, tá? Com o tempo, o passo do tempo vai aumentando. Não é que eu falei isso? Não, chega para isso. Então, é o alto valor mais negativo. O alto valor mais negativo, ele vai se tornar instável primeiro que os outros, tá? Não basta que você analise, faça análise do lambda mais negativo, tá? Certo? Rigorosamente falando, você teria que testar todos eles. E aí, para cada um deles, você tem um intervalo, passo do tempo, e aí fazer a interseção, tá? Mas eu garanto para vocês que o lambda mais negativo é o que vai ser mais restrito, é o que vai mais dificultar, tá? O intervalo de estabilidade. Certo? Então, lambda 13 igual a menos 9,889. Vamos testar aqui o Euler explícito. Testando o Euler explícito, né? Ou seja, sigma igual a 1 mais lambda h, substituindo no lugar do lambda, substituindo menos 9,889. Certo? Impondo a condição de estabilidade, ou seja, módulo de 1 menos 9,889h menor ou igual a 1. Abrindo esse módulo, olha só, se módulo, isso aí é da Teta Terra, módulo de x menor ou igual a 1, significa que, forçosamente, o x tem que estar entre menos 1 e 1, certo? Isso se o lambda for real. Se o lambda for imaginário, não, você tem que raiz quadrada. Bom, ok.
É, e aí você chega a isso aqui. E aí você chega a isso aqui. Ou seja, 1 menos 9,889H maior ou igual a menos 1 menor ou igual a 1. Analisando o lado direito, você tem que analisar os dois lados, tá? Analisando o lado direito, 1 menos 9,889H menor ou igual a 1. Dá para você cortar um aqui, né? Aí você vai ficar com menos 9,889H menor ou igual a zero. Se você dividir por menos 9,889, né? Dividiu. Aí você tem que inverter o sinal da desigualdade, tá? E aí você vai ficar com H maior ou igual a zero. Entenderam isso? Beleza? Não esqueça, erro típico. A pessoa esquece de inverter o sinal. Quando você multiplica uma desigualdade por menos um, você tem que inverter o sinal da desigualdade, tá? Lado direito. Vamos ao lado direito. Vamos analisar o lado direito. Ok. Está aqui o lado direito. Ou seja, 1 menos 9,889H maior ou igual a menos um. Tá? O que a gente pode fazer? Passar esse cara para a esquerda e esse cara aqui para a direita. Viram isso? Então vai ficar 9,889H menor ou igual a 2. Ou seja, H menor ou igual a 0,2. Fazendo a interseção, o intervalo de estabilidade vai ser H entre 0 e 0,2. Tá? Aproximadamente 0,2. Eu arredondei. Tá? Beleza? Infelizmente, o pessoal erra nisso aqui. Né? O pessoal tem dificuldade aí em álgebra, né? Vamos testar agora o Euler implícito. Euler implícito. Tá? Vamos lá. Então, temos aqui o Euler implícito. Substituindo o lambda, vai ficar sigma igual a 1 dividido por 1 mais 9,889H. O lambda é menos 9,889. Quando você substitui, ele vai ficar mais 9,889, beleza? Impondo a condição de estabilidade, ou seja, módulo de 1 dividido por 1 mais 9,889H menor ou igual a 1. Tá? Abrindo esse módulo, nós temos que 1 sobre 1 mais 9,889H está entre menos 1 e 1. Tá? Isso aí, cara, você só faz para número real. Para número imaginário, não faz isso. Pessoal, todo erro típico aquele pessoal, né? Tá? O sigma imaginário complexo, e o pessoal faz isso aí, cara. Pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Aí você tem que fazer mais devagar, parte real. Analisando o lado direito, tá? E observando que isso aqui é positivo, né? Tá vendo? O H é sempre positivo, tá? Para simplificar a vida, né? O H é sempre positivo. Tá legal? Logo, no denominador é sempre positivo, você pode jogar isso para cá, né? E aí você vai ficar com 1 mais 9,889H maior ou igual a 1. Dá para cortar esse 1 com esse 1. H maior ou igual a zero. Beleza? Beleza. Agora analisando o lado esquerdo. O lado esquerdo. Ou seja, 1 sobre 1 mais 9,889H maior ou igual a menos 1. Podemos novamente jogar. A gente pode inverter. Né? Podemos inverter isso aqui. Ou então podemos, para simplificar a análise, vamos jogar aqui para cá, multiplicando. Tá? Vamos jogar isso para cá multiplicando. Aí vai ficar com sinal negativo aqui. Ou seja, menos 1 mais 9,889H menor ou igual a 1.
Aí multiplicando por menos um, tem que trocar o sinal de desigualdade, ou seja, um mais 9,889 maior ou igual a menos um. Chegaram nisso? Tá? Porque quando você jogar isso para cá, ele tem que ser par e passo. Vai ficar menos um mais 9,889 H, tá? Menor ou igual a um, tá? Se você multiplicar por menos um, você tem que inverter o sinal de igualdade, tá? O pessoal erra muito isso na prova. Então vai ficar um mais 9,889 maior ou igual a menos um, né? Dá para jogar esse um para cá, dividindo por 9,889, H maior ou igual a 0, menos 0,4. Fazendo a interseção, né, ou a superposição, tá? Um diz que aqui o eixo aqui é zero, aqui é menos 0,2. O lado direito, né, diz que para você ter estabilidade, você tem que ser maior ou igual a zero. E o lado esquerdo diz que você tem que ser maior ou igual a menos 0,2. Como o lado esquerdo e o lado direito tem que ser satisfeitos simultaneamente, você tem que pegar a superposição dos dois intervalos, tá? Ou seja, H maior ou igual a zero. Beleza? Vamos ao método de Markov. Método de Markov. Sigma igual a 1 mais lambda H mais lambda 2 H2 sobre 2. Substituindo lambda, vai ficar sigma igual a menos 9,889H mais 9,889 ao quadrado sobre 2 H2, tá? Impondo a condição de estabilidade, módulo de sigma menor ou igual a 1, né? Então vai ficar módulo de 1 menos 9,889H mais 9,889 ao quadrado sobre 2H2 menor ou igual a 1, tá? Abrindo esse módulo, vamos ficar com isso aqui, ó. 1 menos 9,889H mais 9,889 ao quadrado sobre H2 sobre 2, vezes H2 sobre 2, entre menos 1 e 1. Analisando o lado direito, 1 menos 9,889H mais 9,889 ao quadrado H2 sobre 2 menor ou igual a 1. Dá para cortar o 1, vai sobrar 9,889, dá para cortar o 1 e depois dá para cortar aqui o 9, o menos 9, o 9, dá para cortar o 9,889 aqui, ó, com esse ao quadrado aqui, tá? Viram isso? Vou repetir aqui. Fazer par e passo. Tá, vou fazer par e passo aqui. Então, cortando um vai ficar o quê? 9,889 ao quadrado H2 sobre 2 menos 9,889 H menor ou igual a zero. Viu? Dá para você cortar o 9,889 com esse 2 aqui. E aí vai sobrar 9,889 H2 sobre 2 menos H. Podemos botar H em evidência, né? Podemos botar o H em evidência. Botando o H em evidência, vai ficar H que multiplica 9,889 H sobre 2, tá? Menos 1, menor ou igual a zero. Tá? Então você tem duas raízes, né? Você tem uma raiz que é zero, né? H igual a zero, né? Quando isso aqui vai ser igual a zero? Ou H igual a zero, ou H igual a aproximadamente 0,2, tá? Então, uma raiz vai ser zero,
0,2, né? 0,2, tá? Então você tem uma parábola com concavidade positiva passando pela origem e passando aqui pelo 0,2. Como você quer que seja menor ou igual a zero, você quer esse pedacinho aqui de baixo, portanto, H entre 0 e 0,2. Enxergaram isso aí, pessoal? Tá? Então, primeiro intervalo que nós obtivemos para o lado direito. Agora fazendo a mesma coisa para o lado esquerdo, e aí o pessoal erra para valer, que o pessoal acha um intervalo complexo, o pessoal acha um intervalo de passo de tempo complexo. Então presta atenção. Analisando o lado esquerdo, você vai ficar com 9,889 ao quadrado sobre 2, H2, menos 9,889 H mais 1, maior ou igual a menos 1. Tá? Passando esse cara aqui para dentro, vamos ficar com 9,889 ao quadrado H2 sobre 2 menos 9,889 H mais 2. Tá? Você calculando o delta aqui é B2 menos 4AC, isso aqui vai dar 9,889 ao quadrado, que é o B2, né? Menos 4A, 9,889 ao quadrado sobre 2, vezes um C, que é 2. Tá? O delta vai dar negativo. Tá? Vai dar negativo. Ah, tem um 2 aqui, né? Ah, tá. Esse 2 aqui corta com esse, né? Então vai sobrar 9,889 ao quadrado menos 4 vezes 9,889 ao quadrado. Portanto, isso aqui é um número negativo. Ainda vai dar menos 3 vezes 9,889 ao quadrado, que é um número negativo. O delta é negativo. Aí tem gente que fala, porra, chega lá e calcula um H complexo. Acha um intervalo complexo. Aí se ferra. Tá legal? Ou seja, não existe H. Aliás, não é bem isso. Agora, observando aqui a equação, o que significa quando o delta é negativo? O que significa delta negativo? Discriminante delta negativo. O que significa? Hã? A gente não está interessado em raiz complexa. Você não pode achar um intervalo complexo, tá? Mas no mundo real, o que significa delta negativo? Significa que não existem raízes reais, né? Só complexas, tá legal? Isso significa que a parábola não corta o eixo x, tá? Ou seja, e como a concavidade é positiva, porque o a, né, o coeficiente do h ao quadrado é positivo, você tem uma parábola desse jeitão aqui, ó. Ela não corta o eixo real. Mas, como você quer maior ou igual a zero, qual é o h que satisfaz? Oi? Não. Qual h satisfaz essa equação aqui? Qualquer, qualquer, qualquer h que você escolher aqui no eixo x, essa condição aqui vai ser satisfeita, porque a parábola é sempre positiva. Ela está do lado de cima. Se ela estiver do lado de baixo, aí não teria. Mas como ela está do lado de cima, qualquer h que você escolher aqui, o resultado vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, o h pertence aos reais. Entendeu?
Aí o pessoal chega lá e determina um intervalo complexo do passatempo, porque não presta atenção à aula, que falta. Bom, fazendo a superposição entre os dois intervalos, entre 0 e 0,2 e, e H pertencente a reais, então o intervalo vai ser entre 0 e 0,2, tá? Se essa questão cair na prova, o Chico Pikachu vai. Iago, Iago, Iago Pikachu vai. Quando a pessoa que vai distinguir, ele foi. Ah, bom, aí sim, aí sim. Aí tem que assistir o vídeo, tá? Bom, uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem aqui, que qualquer passo do tempo positivo, o óleo implícito é estável. Porque nós vimos já que o óleo implícito é incondicionalmente estável. Tá legal? Então já mostramos aí a matéria desse exercício aí. E o óleo implícito vai ser estável para qualquer passo do tempo. Ele é incondicionalmente estável. Descartar, descartar. Ok? Senhores, muito obrigado por participarem da nossa aula de hoje. Convidamos a todos para a próxima semana. Próxima semana, sexta-feira santa, né? Então, todos, né, temos que ficar. É ir para a praia na sexta-feira santa? É ir para o shopping? É ir para a balada? Não. Né? É, a gente tem que lembrar aí do sacrifício, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ficar em casa, né? Fazer um retiro espiritual em casa, né? Eu não sei nem se tem missa, né? Acho que tem, né? Sexta-feira tem? Então tá. Vá à missa. Ou seja, esse canal aqui é um canal Deus e Ciência. Já vimos ciência, agora vamos falar de Deus. Então, sexta-feira santa, pessoal, não é para ir à praia, não é para jogar futebol, não é para ir a shopping, tá? É para ficar em casa, né? Fazer um retiro, rezar um terço, ir à missa, né? Lembrar do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí por participarem.